Oi, olá meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Particularmente eu quero acreditar que sim. Eu já quero começar aqui dizendo a vocês, muito obrigado pela sua atenção, pelo teu carinho, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua inscrição aqui no canal. Também eu quero agradecer a você que está passando pelo canal agora e teve a bondade de clicar nesse vídeo. Seja você muito bem-vindo a esse canal aqui. Amém? Sinta-se à vontade. Se você ainda não se inscreveu, por favor se inscreva, aperte ali o sininho e o programe para que dessa maneira você possa automaticamente receber todas as notificações do canal. Amém? Dessa forma você vai sempre receber alguns vídeos do canal na medida em que eu for postando. Amém? Bom, vamos então para a palavra de Deus, que hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 15, e versículos de número 31 e 32. Se você quiser pausar o vídeo e pegar uma Bíblia e seguir comigo, por favor, sinta-se à vontade. Vamos então à leitura do santo texto da palavra do Senhor. E diz assim: Ele lhes disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo nos alegrarmos e folgarmos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e achou-se. Amém? Bom, somente até aqui. Agora, baseando-me exclusivamente nesse texto ao qual eu acabei de fazer a leitura para vocês, eu quero aqui dar educadamente um tema para a mensagem de hoje. A mensagem que Deus me deu para hoje é essa daqui: retornando para a casa do Pai. Amém? Bom, meus amigos, eu lendo hoje, estudando um pouco a palavra do Senhor Deus, eu pude chegar a uma conclusão. Que conclusão foi essa? Um dia, nós sabemos e entendemos que Jesus passou aqui. Jesus esteve aqui. Jesus veio nessa terra viver como nós, experimentar as coisas que nós experimentamos. Mas espera aí um pouquinho. Ele veio aqui simplesmente por vir? Ele veio aqui para tirar férias? Não. Ele não veio aqui para fazer nada disso. Não é para férias, nem nada disso. Não. Jesus, quando ele veio aqui com uma missão: pegar o homem que estava longe e conectar o homem de novo, trazer o homem de novo para dentro do Pai. Por que eu digo isso? Porque nós sabemos a história da criação. Um dia, alguém estava lá no céu, era belo, era bonito, era forte, e ele disse assim: um dia serei também semelhante ao Altíssimo. Sabemos que o nosso Deus, ele não reparte a sua glória com ninguém. Quem falou isso foi Lúcifer. Lúcifer, que naquele momento, naquela época, significava o seu nome anjo de luz ou portador da luz. Sabemos que ele era belo, era bonito, e então ele começa a se achar. Aí um dia ele abre a sua maldita boca e diz: um dia serei semelhante ao Altíssimo. Sabemos, entendemos, claro, Deus, ele é um ser poderoso, glorioso, ele não reparte a sua glória com ninguém. E quando ele falou aquilo, quando ele disse aquilo, então ali Deus começou a ficar irritado, porque ninguém pode ser igual a Deus. Então a história diz que ele é expulso do céu, juntamente com a terça parte dos anjos que ele iludiu. Agora eles não são mais belos anjos de luz, agora são demônios caídos, são criaturas das trevas. Aí a história conta que logo em seguida, mais para frente, Deus vai e cria uma nova criatura, e dá para essa criatura uma característica que esse mesmo ser chamado Lúcifer queria. Ou seja, um dia disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando o homem foi criado e colocado no jardim do Éden, logo depois Deus vai dar uma esposa para ele. Quando isso ocorre, quando isso acontece, você percebe nitidamente que ali tinha um laço de amizade entre Deus e o homem, entre a criatura e o seu Criador. Até ali, naquele ponto, estava tudo bem, tudo ok. Então Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden e dá de tudo para eles, comida, bebida, e diz a história que acontece o seguinte: Deus dá ali uma restrição para eles. Mas que restrição foi essa? Ali havia uma árvore, a árvore que tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus vai dar uma ordem para eles: olha, vocês podem usufruir de tudo, mas daquilo que tem naquela árvore, do alimento daquela árvore, não comerás, vocês não podem comer. Dito e feito, Deus vai lá, dá a ordem. Mas lamentavelmente acontece algo que até aquele momento era inesperado. Satanás, observando aquilo com raiva, com ódio, porque o homem havia recebido o presente de Deus que ele queria e ele não poderia ter. Então ele arquiteta um plano. Satanás, ele pega ali uma serpente, então ele se apodera da serpente e ali começa a falar com Eva, começa a mentir para Eva. Eva cai na mentira, então ali ela vai e come do fruto, e depois
Por consequência, logo em seguida, Adão, seu marido, também come do fruto, também se alimenta do fruto. E quando eles se alimentam do fruto, então eles cometem ali o primeiro pecado. O primeiro pecado que é o quê? O pecado da desobediência. Daí para frente só foi tragédia. Dali para frente só foi coisa ruim. Aconteceu o primeiro homicídio, né? Caim e Abel, vocês conhecem a história. E dali para frente o homem vai e se multiplica sobre a face da terra. E quando ele começa a se multiplicar sobre a face da terra, começa a nascer povos, nações. Então o homem começa a ficar numeroso sobre a face da terra. E quanto mais o tempo passava, mais lamentavelmente o homem pecava. E quanto mais ele pecava, mais ele se afastava da essência verdadeira. Ou seja, mais ele se afastava do seu Criador. A história passa. Aí Deus vai dar uma segunda oportunidade para a humanidade através de Noé. A humanidade não aproveita a oportunidade que lhe foi concedida. Lamentavelmente acontece uma coisa muito chata, muito triste também. Deus começa a usar muitas outras pessoas na face da terra. Só que lamentavelmente as pessoas que Deus estava usando, utilizando, ao invés de fazerem as coisas certas, também pecavam, falhavam porque eram pecadores, eram falhos. Até chegar o ponto em que o próprio Deus disse: e agora? A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E é nesse momento aqui, é nesse ponto aqui que Jesus se levanta e diz: Pai, pode ter certeza de uma coisa, eu vou lá, eu vou descer e eu vou trazer de volta toda a sua perfeita e bela criação. E é por isso que Jesus veio até aqui. E Jesus usou da sua bondade de descer. Ele desceu, ele veio até aqui na terra com esse propósito, com esse objetivo, que era trazer o homem, que era reconectar o homem novamente de volta para perto do Senhor Deus Todo-Poderoso, trazer ele de volta para o Criador. Espero que até aqui você tenha entendido e compreendido a explicação que eu lhe dei. Aí Jesus vem na terra, passa 30 anos escondido, passa 30 anos ali, né, como nós, comendo, bebendo, levando uma vida normal, trabalhando, não é? Levando uma vida completamente normal, assim como nós levamos. Sabemos que algo acontece. Quando chega uma etapa na vida dele, então ele larga o anonimato, então ele ali começa a fazer a obra de Deus, ele é batizado por João Batista, começa ali a grande obra e Jesus começa a escolher os seus discípulos, começa a trabalhar, começa a pregar e ele começa a dar ensinamento para o povo que estava afastado. E uma das maneiras pelas quais Jesus ensinava, dava ensinamento, era por meio de parábolas. Mas o que é uma parábola? Uma parábola nada mais é do que isso aqui, ó. Uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem através de comparações ou analogias. Como vocês puderam observar, como vocês puderam ver, isso é uma parábola. E hoje, agora, nós estamos diante de uma palavra bastante conhecida, de uma parábola bastante conhecida, que é o que? A parábola do jovem que se afastou do seu pai, do jovem que pediu a sua herança e se afastou do seu pai. Então agora nós estamos exatamente no ponto da história onde eu acabei de ler para vocês. E qual é a história que Jesus estava contando, narrando? Simples, a história de um homem, a história de um jovem garoto. A história conta que havia um pai. Esse pai tinha 2 filhos. E um deles disse: pai, eu quero algo, eu quero a parte da minha herança, eu quero a parte da minha fazenda. Então, gostaria de pedir algo ao Senhor. Sabe, eu gostaria de pegar a parte da minha herança porque eu quero sair para fora. Eu quero, sabe, viver novas aventuras. Ali o pai ficou triste. Ali o pai ficou, sabe, com o coração entristecido. Creio eu que o pai ali chegou diante do seu filho e deu conselhos para ele não ir, para ele não se afastar. Aqui eu quero abrir um parênteses a você e dizer algo a você. Talvez você está aí me assistindo, talvez você está aí contemplando esse vídeo e eu digo algo a você. Toda vez que você receber o conselho do seu pai, da sua mãe, o conselho do seu responsável ou dos seus pastores, seja lá o que for, obedeça. Obedeça, sabe? Porque você não tem a perder, você só tem a ganhar. Quantas pessoas aí estão vivenciando verdadeiras tragédias simplesmente porque eles não são obedientes, eles não obedecem. Em vez de obedecer, não desobedecem e entristece o coração do seu pai e da sua mãe e lá na frente quebra a cara. Obedeça para que amanhã você não possa colher os frutos, né, da desobediência e por consequência se dar mal. Você só tem a obedecer, você vai ganhar, você nunca vai perder.
A história diz o seguinte, que aquele pai ali, mesmo com o coração triste, mesmo com o coração chateado, resolve pegar a parte da herança, a parte da fazenda que pertencia àquele filho e dar então nas mãos daquele filho. Em outras palavras, ele respeitou o livre-arbítrio, que é o direito de livre escolha daquele filho ali. Então, feita a escolha, aquele filho vai e parte em viagem para uma jornada ao desconhecido, para uma jornada em uma terra estranha. Espero que até aqui você tenha entendido aquilo que eu tenho falado a você. Agora, eu quero aqui sair da parte explicativa e eu quero agora entrar na revelação do céu para minha e para sua vida. Eu descobri aqui também algumas verdades. Essas são as anotações. Olha aqui a primeira. Olha aqui a primeira anotação que eu fiz. Esse jovem garoto estava sob os cuidados de seu pai. É verdade, né? Olha aqui, você observa uma coisa. Acho que você já sacou a ideia, você já entendeu a ideia. Primeira coisa, deixa eu explicar a você. O reino do Espírito, aquele pai, aquele homem bondoso, rico, representa o próprio Deus. E nessa história, aquele filho que pediu para sair, para dar uma volta para fora, representa aqueles que hoje, lamentavelmente, se encontram afastados da presença do Pai, da presença de Deus. Talvez você está aí me assistindo, talvez você está aí triste, cabisbaixo, mas eu quero dizer a você que independente da circunstância, independente das coisas que podem estar acontecendo, Deus ele não deixa, Deus ele não para de cuidar de você, não. Deus ele cuida de você, sabe por quê? Porque Deus te ama, porque Deus tem um grandioso projeto na sua história, um grandioso projeto na sua vida. Então, assim como no passado, aquele jovem garoto ali da história estava sob os cuidados do Pai, eu quero dizer a você que você também está sob os cuidados do Pai. Talvez você está passando por uma dificuldade, por uma adversidade, você não entende. Talvez você está passando por algo que você não consegue compreender. Talvez você está passando por uma prova e nessa prova Deus está calado. Mas deixe-me aqui dizer uma coisa. Deus pode até se calar, mas todas as vezes que Ele se cala, é sinônimo de que Ele está trabalhando e Ele está te observando e Ele cuida de você. A prova que Ele tem cuidado de você é que mesmo em meio a toda essa situação que está chacoalhando o planeta Terra, você, eu, estamos vivos. É claro que é muito triste ver as pessoas partirem, é claro que é muito triste ver as pessoas indo embora, mas eu quero dizer uma coisa a você, que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Pode o mundo estar de pernas para o ar, mas Deus, Ele ainda está no controle de toda a situação. E Deus manda dizer a você que do mesmo jeito que aquele garoto estava sob os cuidados do Pai, vocês também estão sob os cuidados do grande e poderoso Deus. Talvez você perdeu seu pai, você perdeu sua mãe. Eu sei que é difícil falar sobre esse assunto. Eu sei que nesse momento não vai ter palavras que vão poder confortar o teu coração. Mas através dessa mensagem, através dessa palavra, Deus diz para você: eu estou cuidando de você. Assim como aquele garoto está sob os cuidados do seu pai, estava sob os cuidados daquele homem, vocês também são cuidados e guardados por Deus. Amém? Olha aqui, uma segunda anotação, uma segunda verdade que eu vejo. Ao sair da presença de seu pai, ele estava confiando em sua própria força. Vocês percebem que ele faz o pedido, ele sai ali, dá o cuidado do seu pai e ali então ele vai e parte para fora para uma jornada ao desconhecido. Quando ele faz isso, eu posso ver, eu posso observar que ele ali estava confiando nas suas próprias habilidades, confiando em suas próprias forças. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que acha que pode continuar vivendo sem Deus. Tem gente que acha que pode continuar vivendo sem a presença do grande Deus. Tem gente que acha que sem Deus ele consegue fazer alguma coisa. Quantas pessoas que hoje, lamentavelmente, saíram da presença do Pai, saíram da presença de Deus, mas aí quebram a cara porque acham que viver sem Deus é fácil, porque acham que viver sem Deus é melhor. Mas eu quero dizer a você, não caia nessa enganação do diabo, não caia nessa enganação de Satanás, não saia da presença do seu Pai, não saia da presença do seu grande Deus, porque uma vez que você sai da presença de Deus, você quebra a cara, literalmente falando, você quebra sim, você vai se dar mal. E o desejo de Deus para mim e para sua vida não é que a gente se dê mal, não, é que a gente possa ser sempre abençoado, mas para que nós possamos ser abençoados, sabe, a gente tem que estar próximo de Deus, sabe. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que confiava na sua própria força. Você se recorda da história de Sansão? Sansão, aquele mesmo que foi escolhido por Deus,
para ser um grande homem lá em Israel, mas que lamentavelmente caiu no pecado, sabe? Caiu na desobediência, caiu ali em fornicação, em pecados sexuais, aquele mesmo que foi iludido por Dalila. Você conhece a história, você sabe a história. Agora, se você não conhece a história completa de Sansão, então eu sugiro que você vá, faça uma pesquisa e estude para que você possa absorver conhecimento. Assim como diz a palavra do Senhor, crescei na graça e no conhecimento. Bom, uma vez você sabe da história que ele caiu no pecado. E quando ele cai no pecado, começa a errar, começa a falhar, há um texto muito triste que diz: e não sabia Sansão que o Espírito Santo havia se retirado dele. Porque segundo a história, Sansão havia pecado muito. Sansão era um homem selado pelo Espírito Santo de Deus, escolhido por Deus, que possuía o Espírito Santo. Mas por conta de seus pecados, o Espírito Santo foi meio que obrigado a se afastar. Então ali ele estava numa situação onde ele dependia da sua força. E toda vez que ele usava a sua força, ele escapava daquela situação adversa ao qual ele estava. Aí diz esse versículo, aí entra esse versículo. Aí um dia ele foi capturado. Aí um dia ele perdeu. Um dia ele perdeu por quê? Porque ele não sabia que o Espírito Santo havia se afastado dele. E a pior coisa que pode acontecer é nós perdermos a sensibilidade de sentir a presença de Deus. Não perca isso. Se você sente a presença de Deus, se você está diante da presença de Deus, não se afaste dele por nada. Olha aqui, mais uma anotação, mais uma verdade que eu descobri. Olha, com tudo isso, ele acaba também sofrendo uma grande e forte desilusão em sua vida. Esta é uma quarta verdade que eu vejo aqui. Bom, isso é o que acontece. Vocês percebem que aquele garoto, conforme a história, ele saiu. Aí ele viu, né, ele vivenciou, ele fez coisas erradas. A história vai contar que ali, ele no começo até estava bem, mas de acordo com a história, você percebe que naquela terra ali começou a acontecer algo. Aquela terra ali caiu em desgraça, porque aconteceu um fato que deixou aquela cidade num período de fome. Ou seja, a cidade faliu, a cidade quebrou, e aquilo que era encanto, aquilo que era coisas boas, já não é mais coisas boas. Como eu citei, agora aquele amigo ali, aquele homem, aquele personagem da história já não tem mais os seus amigos, já perdeu a sua grana porque viveu absolutamente erradamente. Agora ali está numa terra onde está sofrendo com escassez de alimento, com escassez de trabalho. A história diz que naquele exato momento ele pede ali um emprego, alguém vai de bom grado e oferece um emprego a ele, mas não foi um emprego bom. Sabe o que aconteceu? Aquele mesmo jovem, aquele mesmo garoto, agora que estava na casa do pai, agora ele deseja comer as bolotas do porco. Tamanha era a fome, tamanha era a situação terrível em qual ele estava. Então ali ele percebeu, ele se iludiu, ele achava que aquilo ali seria bom, que sair para fora era bom. Talvez você está aí pensando em desistir, talvez você está aí pensando em parar, talvez você está aí pensando em jogar tudo pro alto. Eu quero dizer a você que dá vontade mesmo. Às vezes eu observo algumas situações, às vezes eu observo algumas coisas e eu vou te contar. Dá vontade mesmo de parar, dá vontade mesmo de chutar o balde, de chutar o pau da barraca. É normal, é natural. O ser humano, ele psicologicamente se comporta assim. Mas eu quero dizer a você, na autoridade do Espírito Santo de Deus, que não vale a pena. Não vale a pena agir dessa maneira, não vale a pena voltar para trás. Não vale a pena, sabe, se iludir com essas coisas do mundo, porque a palavra de Deus diz assim, que onde estiver o vosso coração, ali também estará o vosso tesouro. É eu que estou dizendo? Não, é a palavra de Deus que diz isso, é a palavra de Deus que afirma isso. Quem sabe você está pensando em parar, em desistir, mas Deus te colocou de frente desse vídeo aqui, e te colocou diante da minha vida, diante da minha história, para te dizer uma coisa: não para não, não desista não. Talvez você está aí lutando por um projeto, lutando por um sonho, orando pelo seu familiar, orando por algo pelo qual você acredita, orando por uma coisa que você há muito tempo atrás colocou diante da presença de Deus. Quem sabe você está aí tristonho, mas eu quero dizer a você que mais cedo ou mais tarde a tua vitória, a tua bênção vai chegar. Então insista, persista, não desista. Eu já disse isso várias vezes no canal, mas digo de novo: não desista não, não larga não. Não se iluda não, não se deixe ser enganado pelas coisas do diabo, não se deixe ser enganado pelas coisas do inimigo, porque sabemos que ele é safado, ele é mentiroso, ele engana. Não sai da presença de Deus não, não desista não, não para não, não olhe para o mundo não,
não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas olha sempre para o autor e consumador oficial da nossa fé, que é quem? É o homem? Não, é Jesus Cristo de Nazaré, aquele mesmo que um dia abriu os braços de uma cruz, morreu por mim, morreu por você. Amém? Esse é o recado de Deus para sua vida. Olha aqui, mais alguma anotação que eu vejo aqui, que eu fiz aqui. Olha aqui, uma quinta anotação na verdade. Ele acabou reconhecendo que não poderia viver longe da presença de seu Pai. É o que acontece, é o que ocorre. Quantas pessoas hoje estão afastadas? Quantas pessoas hoje, lamentavelmente, elas estão num processo, sabe, doloroso, estão longe, estão fora da presença de Deus. Eu quero aqui abrir um parênteses e dizer para você, talvez você está aí me assistindo e conhece alguém que se afastou da presença de Deus, conhece alguém que está longe da presença do Pai. Eu quero dizer a você que quando você vê uma pessoa desse jeito, dessa maneira, não critica não taque pedra não, porque é uma coisa que eu aprendi, é o que estou dizendo? Não, é a palavra de Deus que diz assim, que aquele que tiver pecado, que nunca tiver pecado, que atire então a primeira pedra. Então quando você vê alguém caído, não derruba não, mas estenda a mão, levanta, ora por ele, levanta, dá assistência para ele, levanta, se você tem o dom da palavra, dá uma palavra de ânimo a ele, se você tem o do louvor, o dom do louvor, melhor dizendo, então vá, louve, ajuda ele, vamos colocar os nossos irmãos caídos, feridos de pé, amém? Então diz a história, diz o texto que ali no meio daquela situação, ali no meio daquela ocasião, onde ele estava no meio dos porcos e desejoso ali para comer a bolota dos porcos, ele ali cai em si. Então ele pai pensa, puxa, ali todo mundo na casa do meu pai tem boa alimentação, tem pão, tem bebida, e eu aqui. Então ali ele acaba reconhecendo que não poderia viver sem a presença de Deus. Por quê? Sem a presença do Pai. Por quê? Porque ali você percebe que ali ele cai em si e diz, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar, eu vou retornar para a casa do meu pai de novo. Não importa se ele fazer de mim um dos empregados, mas eu preciso voltar para a casa do meu pai. Aqui eu quero já começar a encerrar essa mensagem. Eu quero aqui falar exclusivamente com você que está afastado, com você que foi guiado pelo Espírito Santo até esse canal, até essa mensagem para ouvir isso. Talvez você está aí triste, cabisbaixo. Talvez você já sofreu demais na vida. Talvez um dia você já serviu ao Senhor. Talvez um dia você também já foi tocado, usado com poder e grande glória pelo Deus Todo-Poderoso de Israel. Quem sabe você está afastado, mas hoje, através da minha vida, o Espírito Santo de Deus diz para você que Deus, ele está de braços abertos. É eu que estou dizendo? Não, é a palavra do Senhor que diz o seguinte, que todo aquele que vier até o grande Deus, de maneira nenhuma, ele vai lançar fora, ele vai jogar fora. Não, ele não vai te jogar fora, ele não vai te lançar fora, ele espera de braços abertos. Não perca tempo, volte para a presença de Cristo enquanto é tempo. Talvez você está aí me assistindo dentro da tua casa, no seu celular, na sua Smart TV, aí você está questionando um monte de coisas. Talvez você está pesado, cansado por conta dos seus pecados. Mas eu te digo a você que Jesus, ele não olha para os seus pecados, ele olha para dentro da sua alma, ele quer resgatar a sua alma, ele quer reconstruir a sua história. Para que você possa ser abençoado, reconheça que você não pode viver sem o Pai. Reconheça que viver sem o Pai é algo ruim. Reconheça que viver sem o Pai é algo inadmissível. Talvez você está todo ferido, machucado, mas eu quero dizer a você que Jesus tem coisas novas para você, Deus tem coisas novas para você. A história diz que aquele garoto, aquele jovem garoto, vai lá, pega ali as suas coisas, o pouco que tinha, então ele resolve voltar, ele resolve ir de novo, de encontro ao teu pai. E eu acredito que aquele pai todos os dias ficava em pé na porteira ali, observando ali o horizonte e tendo esperança de que o seu filho um dia voltaria. E ali então aquele pai olha fixamente para aquele local ali, para aquele lugar. Aí então ele vê o seu filho, então ele sai correndo para ali abraçar o teu filho. Ele sai correndo e vai de encontro ao teu filho. E quando ele vai de encontro ao teu filho, que cena maravilhosa, que cena linda, pensa, imagina comigo. Os dois se abraçando depois de um longo tempo sem se ver. Os dois se beijando, um no rosto do outro, o pai beijando o filho, o pai abraçando o filho e vice-versa, que cena linda. Aí então o filho vai e pede perdão para ele. Então ali é perdoado. Mas em vez do pai dele fazer dele ali um dos empregados, sabe o que o pai dele fez?
chamou ele para dentro, fez festa, chamou ele para dentro. Olha, deu uma ordem ali para aquelas pessoas que estavam trabalhando para ele, para os empregados: faça a barba dele, corta o cabelo dele, traz roupa nova para ele, traz sapato novo para ele, dá um perfume para ele. E outra, vamos matar um cordeiro, vamos assar o cordeiro, vamos fazer churrasco, vamos fazer festa, para que a gente possa se alegrar. Aí então, a história diz o seguinte, que um dos jovens que ali estava, uma das pessoas que ali estava, né, que era o seu irmão, começou a questionar o pai: pai, isso daí faz tudo de errado, mas mesmo ele fazendo tudo de errado, o senhor vai lá e dá uma festa para ele, faz uma festa para ele, enquanto eu, que sou o seu filho, que nunca faço nada de errado, nunca recebi isso. Aí entra o versículo ao qual eu acabei de ler para você logo no início da mensagem. Então ele acaba falando assim, ó: e ele lhes disse: filho, tu sempre estás comigo e as minhas coisas são suas, mas era justo nos alegrarmos e pulgarmos, porque esse seu irmão estava perdido e achou-se. Né? É eu que estou dizendo? Não, é a palavra de Deus que diz, eu acabei de ler para você. Quantas estão perdidas por aí? Quantas almas estão perdidas por aí? Eu quero dizer a você, talvez você está aí me assistindo, talvez você está aí sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus e tem um dom, tem a capacidade de ministrar, tem a capacidade de louvar. Deus investiu em você. Deus lhe colocou um dom em você, mas esse dom não é para ficar de enfeite não. Sabe qual é a nossa missão, meus amigos? É ir de frente, sabe, na batalha e resgatar aquelas pessoas que estão perdidas, que estão longe da presença de Deus. Então ali aquele garoto tomou a atitude certa, né? Ele resolveu ali: eu vou voltar para a casa do pai. Talvez você está aí me assistindo, volta para a casa do pai. Volta para a casa do pai, por quê? Porque ele te espera de braços abertos. Então ali foi feita a festa. E o curioso é que a palavra de Deus diz o seguinte, que a festa no céu, quando o pecador se arrepende dos seus pecados. Então quando você voltar, sabe, pode ter certeza de uma coisa: vai ter festa, porque os anjos fazem festa por você. O pai te espera de braços abertos. Amém? A história diz que tudo aquilo que aquele menino tinha foi restabelecido. A nova aliança foi construída. Foi construída uma nova aliança, melhor dizendo. E então ali a história segue em frente. E eu acredito, creio eu, que aquele garoto, depois daquelas experiências amargas, nunca mais se afastou de seu pai. Amém? Bom, essas foram as minhas simples, as minhas humildes palavras. Me desculpe, me perdoe, né, por algum erro, por alguma coisa que eu possa ter cometido, por alguma coisa, erro técnico, mas nós somos seres humanos. Estamos aqui para servir, para agradar o nosso eterno Deus. Se Deus falou com você nessa mensagem, por favor, deixa aí o seu comentário embaixo. Não deixe de se inscrever, não deixe de espalhar. Que o grande Deus de Israel te abençoe. Antes de terminar, gostaria aqui de fazer um pedido. Ore muito por mim, ore muito pela minha família, ore muito pela minha mãe. Nós precisamos de oração. Estamos precisando muito de oração. Amém? Nós contamos com vocês. Sendo assim, até o próximo vídeo, se assim o grande Deus de Israel me permitir.